Vamos ver. Tá dizendo aí que tá ao vivo. Sim. Alô, alguém presente? Tá aparecendo aí, Edu? Ah, agora eu tô vendo aqui. Apareceu agora. Ah, agora sim. Vamos ver quem tá presente, dá um oi. Aparece aqui do lado, né? Ah, aí, presente, tudo bom, Elizabeth? Deu probleminha aqui de aceitar, aí agora apareceu. Tá aparecendo aí. Olá, Elizabeth. Aí, Edu, agora sim. Olá, Simone. Tudo bom? Tô presente aí. Tem um probleminha na internet, aí alguns ajeitos aqui, aí atrasou um pouco, né? Um pouquinho, era às 9, mas estamos aí, estamos firme aqui. Isso aí. Quem tiver por aí, dá um oi, fala um oi. Pode compartilhar, pode falar para alguém, ó, começou, já vai estar lá, vai ter uma historinha, vai ter isso aí, pode fazer pergunta, se quiser perguntar alguma coisa do projeto também, da página, vou mostrar algumas coisinhas aqui também que eu vendo, vou colocar aqui também uma historinha do livro, então já vou estar presente aí o livrinho. Apesar de alguns já conhecerem, né? Isso é muito bom, isso é muito legal. Quem mais está presente aí, pode falar um oi. Olá, tem mais alguém? E aí, Simone, tem acompanhado? Tem visto alguma coisa? Já viu alguma coisa? Pode falar, pode escrever aí que eu estou vendo aqui do lado. Estamos aí para a gente nessa noite, né, começar essa live de contação de história, falar um pouquinho do meu projeto, falar um pouquinho das coisas que eu tenho feito, né, nesses tempos também de quarentena. Já participei algumas lives também da Nina, já participei do Eugênio, já participei de vários aí, que a gente está aí acompanhando. Estamos junto, né? Junto e misturado. Também estou na Fundação Cultural, fazendo oficina literária. Quem quiser participar da oficina literária também pode, né, entrar no site da Fundação, das oficinas literárias. Tem dois horários na sexta-feira, de manhã e à noite, para quem quiser participar, quem quiser gostar de escrever, quiser ter uma ideia de como escrever um livro, como escrever um texto, uma poesia. Então tem várias coisas que a gente pode fazer junto, né? Então estamos aí acompanhando toda a situação aí. Tem mais alguém aí para a gente acompanhar? Olá, Andréia! Ó, quem tá aí? Chique! Estamos olhando aí, Bruno. Muito bem, Bruno, tudo bem? Muito legal. Nós admiramos aí todo mundo, né? Que legal. Estamos aí junto, acompanhando. Olá, Alessandra, tudo bem? Também acompanho você no Facebook, as suas postagens. Legal, ó. Firme. Sim, hoje vai ter uma contação de história. Ah, você viu da Nina, né, Simone? Muito legal. É, lá eu contei, deu algum probleminha também, né? A internet deu, que seria o urso e o pote de mel. Depois, em um outro momento, a gente vai fazer de novo a história, né? Tenho feito também o casamento das maritacas, mas hoje eu vou fazer a contação de história, né, do livro mesmo. Hoje eu vou falar dos sonhos de Francisco. Então, por isso que eu estou aqui acompanhando com vocês, juntos, para a gente fazer essa live. Esperar mais algumas pessoas chegarem, né? Apesar do horário ter ficado um pouquinho meio desajustado, mas estamos aí, né? Para a gente fazer. Esse projeto nasceu no ano de 2016,
quando eu escrevi uma historinha sobre o Vale do Paraíba. Então, como eu tenho muito gosto pelo Vale do Paraíba, eu acho que vocês também têm esse gosto pelo Vale do Paraíba, então nasceu uma historinha que eu escrevi. E da historinha foi crescendo, 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 até virar um projeto, virar contação de história, virar alguns produtos, já virei MEI, já virei situação, já virei a vida de baixo para cima, tá tudo acompanhando aí de acordo com a arte, né? Então também, quem sabe você que tem arte, você que trabalha com professora, né, que gosta de contar história, pode ir além da história, né? Você pode criar a sua própria história, você pode participar de várias maneiras. Então, nós estamos aqui, né, nesse canal, resgatando um São José, agradecendo ao Edu a oportunidade de ter esse espaço para poder contar uma história, né, para levar a vida um pouquinho mais leve, né? Então, por isso que a gente está aí, né? Várias pessoas acompanhando, várias pessoas vendo histórias de vários canais. Hoje em dia nós temos diversos lives, né, fazendo sobre a contação de história, trazendo história, porque a história traz cura para a gente. É interessante como a história traz cura. Ontem mesmo eu estava vendo no YouTube um vídeo, né, de uma contação de história num restaurante. O cara fazendo contação de história grega, tinha pessoas da Grécia lá no restaurante, então foi uma resgatar a vida deles, resgatar. Isso foi feito pelo Ilan Brian, né? Então, um grande contador de história. Então, a gente está assim junto, né, com as histórias, junto com as pessoas, junto com você aí, eu aqui, né, cada um na sua casa, mas também estamos juntos, né? A internet tem ajudado a gente estar junto, acompanhando as coisas. Obrigado, viu, Alessandra? É isso aí. Estamos juntos e misturados, né, como diz o povo, né? Olá, Helena. Muito bom, boa noite, né? Essa tardinha, né? Finalzinho de noite aí, para a gente estar acompanhando uma história. Eu vou começar mostrando aqui para vocês, primeiramente, o meu livro, né? Sonhos de Francisco. Então, como eu falei, no ano de 2016 eu criei essa história, né? Então nasceu esse livro, que é a história, né, de três crianças, três crianças. Então aí vocês podem olhar, ver, né? Eu fiz uma montagem aí com uns bichinhos. Então este é o Francisco, é um personagem da história. Então eu criei essa história junto com um personagem, umas crianças, e aí nós temos também aqui o Zezinho, que é um caipira, e tem a Maria. Tanto Francisco é um nome comum no Vale do Paraíba, também em Minas, e tem o Zezinho e tem aqui a Maria. Então, os três fazem partes principais dos personagens da história do livro Sonho de Francisco. E é a mesma história que eu vou contar hoje, né? Então, eu vou contar a história desse livrinho aqui, Sonhos de Francisco. Também eu escrevi recentemente, né? Ainda não teve um grande lançamento devido à situação, né, do mundo ter acontecido isso, a questão do vírus. Eu lancei esse ano um livrinho, né, que chama A Poesia das Cores, né? É um livrinho que não sei se todo mundo está podendo enxergar aí, né? Mas é um livrinho que tem sobre uma poesia que eu escrevi sobre as cores. Criança gosta de olhar as cores, gosta de descobrir as cores. Então, eu acabei fazendo um livrinho, né, com cada página uma cor. Então, por exemplo, você quer conhecer o azul, o verde, né? O verde da natureza. Então, aqui nós temos várias posições, várias cores, né? E várias identificação. Esse livrinho aqui eu escrevi a poesia, depois nasceu uma parceria com a Ana Pirolo, né? Que é também da editora Gente. Então, essa editora
que é dela, e ela fez uma parceria, ela ilustrou o livro. Então, quem apareceu no livro, né? Quem acha, não sei se dá para ver, tá uma iluminação muito forte aí, mas o livro sou eu mesmo, né? Ela fez essa caracterização aqui. Então, esse livrinho aqui, né, A Poesia das Cores, e junto com esse livro Sonhos de Francisco, aí a gente tem aqui a oportunidade, né, de poder estar participando com vocês na literatura e principalmente a literatura infantil. Então, aqui nós temos, né, a história de Sonhos de Francisco, e aí minhas amigas, professoras, acabaram, né, me comunicando, acabaram falando, olha, eu vi essa história, tal, venha contar aqui na escola, venha mostrar para as crianças. Então eu comecei a contar a história, né, várias histórias na escola, e principalmente levando a história de Sonhos de Francisco. E quando eu levei essa história, aí o negócio foi criando corpo, que até eu entrei no edital da Fundação Cultural, e aí ao entrar no edital da Fundação Cultural, eu acabei, né, nascendo um projeto Sonho de Francisco, que é levar a contação de história para as escolas, para a arte de São José dos Campos, né, aqui da cidade, né, de São José. Então, isso aqui é uma questão assim que virou um projeto, né? Virou uma coisa pessoal, virou uma coisa assim riquíssima dentro da literatura. Então a literatura do quê? Do Vale do Paraíba, que é aquilo que eu mais gosto, aquilo que a gente está vivenciando aqui no Vale. O Vale tem muita riqueza, né? Eu, na hora que eu contar a história do livro, eu vou falar um pouquinho do Vale, né? E eu acho que tem muita gente aí que gosta do Vale, né? Tem muita gente que gosta da natureza, tem muitas coisas bonitas aqui. E a região do Vale é a região riquíssima porque estamos perto da capital, São Paulo, estamos perto de Minas, estamos no caminho para o Rio de Janeiro, caminho também para Vara, o interior de São Paulo, e para o litoral, né? E ainda tem a serra aqui do lado, pertinho, né? Então tem tantas coisas bonitas aqui no Vale que merece ser colocado no papel, na eternidade, na literatura. Então por isso que eu coloquei. Inspirado, né, num autor, né? Que tem um autor que fala muito sobre o Vale do Paraíba, que é Monteiro Lobato. Por isso hoje, né, dia 23, né, o dia do dia internacional do livro hoje, né? Dia internacional do livro. E também teve o Dia Nacional do Livro, que é homenageado o patrono, que é Monteiro Lobato. Então, nós temos ele que mostra um pouquinho do vale, alguns animais, tal. Eu também trouxe na história alguns animais. Então, o projeto, ele nasceu pensando na natureza, pensando no cuidado com a natureza. Então, onde eu vou, eu falo sobre a nossa natureza, falo das belezas, mas também do cuidado, né? Tem outras histórias, né? Para quem quiser entrar no meu canal, olhar lá, né? Apesar de vocês que estão aí já conhecem, mas @Sonhos de Francisco está no Facebook e também, né, no Instagram é Marcelo_Fernandes 78. Então também tem um pouco do trabalho. No YouTube é Marcelo Fernandes, mas você pode digitar Sonhos de Francisco que vai puxar também audiobook, alguma contação de história que eu gravei, algumas outras coisas. E com certeza, né, se tentar, se der certo, a gente também, essa live, a gente vai tentar colocar isso também para que vocês possam ver, para que vocês possam também passar para as crianças, né? Que as crianças também gostam de história e precisam das histórias, né? Então, um pouquinho, né, desse trabalho, se vocês tiverem, né, mais alguma perguntinha aí, quiser perguntar, pode perguntar, né? A Alessandra falou que quer, né, o livro, pode entrar em contato comigo, que eu mando. Hoje mesmo a Alessandra já pediu 2, já falou, já queria participar disso. Também vocês podem, né, quem sabe, na hora de voltar, conta a história aí onde você está, conta a história em alguma festa, conta a história em vários lugares. Porque o meu projeto é assim, ele não está focado somente aqui na Fundação Cultural ou somente algo particular. Não, ele está aberto também para festas, né, para escolas,
para tudo que vocês quiserem. Tem também, eu queria mostrar alguns produtos, né, que eu tenho. Então, o projeto, depois que ele atingiu um certo ponto, eu achei assim que poderia também ser uma empresa, né? Poderia ser algo que pudesse ser autossustentável, que levasse os personagens para as crianças. Então aí eu criei camisetas, criei alguns produtos, boneco. Aqui até mesmo eu trouxe, para quem não conhece, né? E aqui é uma onça, né? Então, que é personagem da história também. Então tem uma onça, é uma almofadinha, chama-se almofada de ninar, né? Ninar para as crianças dormir, as crianças gostam, para onde eu vou, a criançada adora, né? Os pais que aí ficam meio assim, não vou comprar não, né? Mas todas as crianças que veem gostam, né? Então, é uma almofada com um personagem, então é um produto. Depois você pode entrar em contato comigo, pode adquirir, pode pedir, né? E aí também tem os bottoms, né? Então nós temos aí alguns os bottoms, né? Que simplesmente também é dos personagens da história. Então você pode também conversar. E aí foi surgindo outras coisas. Tem jogo de quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça aí que você pode também utilizar com as crianças. E a camiseta, né? A camiseta também da história Sônia Francisco. Então a gente vai abrindo um leque com relação do meu trabalho. Então, e aí você pode também ter chaveiro, tem outras coisas e alguns projetos também que tem aqui, né, que é jogo de memória, né, para você usar na escola, com criança, é de MDF, são trabalhos que eu faço, né, pego reciclável e faço isso virar um jogo. Então, são outras coisas que também eu tenho dentro do projeto, dentro daquilo que eu faço, né, junto com a contação de história, junto com o livro, tem alguns produtos que pode até sustentar. Perguntaram da onde que eu sou natural. Simone. É, ah, eu nasci em São Paulo, capital. Nasci bem no centro de São Paulo, bem no coração de São Paulo, né? Que é na Beneficência Portuguesa, no hospital. Então eu nasci ao lado da Paulista, né? Então o meu sangue ainda fica em São Paulo. Mas com 8 anos vim morar em São José e por causa da minha mãe veio cuidar da minha avó e aí passou simplesmente ficar em São José. Não quis voltar mais, porque há mais de 20 anos atrás São Paulo já era um caos, né? Já era tinha trânsito, e aí a minha mãe não quis voltar mais e acabou ficando em São José. E aí acabei também com 8 anos ficando aqui. Depois fui fazer faculdade em Lorena, fui trabalhar em Campinas, voltei a trabalhar em São Paulo, trabalhei um tempo, depois vim parar aqui em São José de novo, e aí, por enquanto, estamos caminhando aqui em São José com um projeto, né, junto com a fundação, junto com vários outros projetos também a gente está fazendo aqui. Simone, legal, né? Muito, muito legal. A onça é uns produtos assim que sai mais, né? Também tem outros personagens, tem o Francisco, tem a Maria e tem outros também, macaco, tem várias coisas, né? Porque o São José também tem vários animais, então eu trouxe esses animais. Um dos animais é o macaco, né? Que é o macaco muriqui. Vocês conhecem o macaco muriqui? Alguém aí conhece? Já ouviu falar do muriqui? Tem o distrito de São José, né? Um meio cidade aí aqui em São José, que chama São Francisco Xavier, e lá tem um macaquinho que mora lá em São Francisco. E ele é o único no Brasil, né? Que chama o macaco muriqui. Então ele é um macaco que tem os braços grandes, né? Se você depois entra no Google, dá uma olhadinha lá, você vai ver que ele é muito especial. É um macaco que não briga com ninguém,
é um dos primatas que não brigam, né? Hoje em dia, no meio de tanta brigaiada, né? Tanta discussão política, aquelas coisas aradas todas, e a gente acaba não observando. E ele é um animal que gosta muito de abraçar, né? Nesse tempo ainda fica mais difícil ainda, né? Abraçar, a gente quer abraçar os nossos parentes, as pessoas que a gente gosta, né? E ele é um macaco que gosta de abraçar. Só que ele é bastante reservado, então ele fica numa mata bem fechada. Então, para quem gostaria de conhecer esse macaco, quem já tirou muita foto dele é o fotógrafo Ricardo Martins, né? Você pode até olhar na internet, você vai ver muitas fotos dele do muriqui. E é um animal que está em extinção. Então, por isso eu quis colocar ele também na história, né? Por isso que a gente acaba fazendo, né? Sim, é muito legal. E, sim, muito legal. O Lar dos Idosos, né? Tá perguntando a Simone aqui, eu trabalho no Lar dos Idosos, né? Eu fiz um trabalho no começo do ano, no final do ano passado e no começo desse ano, no asilo, né? Uma casa de idoso, né? Aqui em São José, lá no centro, e chama-se Irmã Querência, né? E lá tem alguns idosos e eu fiz um trabalho lá com eles, né, de contação de história. Toda semana a gente estava lá presente. Então, uma das coisas que a história tem muito assim, riqueza é que ela atinge qualquer público, né? Atinge criança, atinge adulto e atinge idoso. E idoso é igual criança. É uma experiência que eu tive lá, uma experiência que eu assim gostei demais de contar a história para idoso, porque primeiro que a gente resgata muitas histórias. Então eu levei algumas histórias lá, história de um urso, por exemplo, né? Eu levei lá. Ela falou que já tinha visto, tinha um velhinho que falou que viu o urso. Depois eu contei a história do caçador, né? E os três porquinhos e várias outras histórias. E cada um ia contando também uma história, uma experiência. Até do lobisomem, né? Cheguei a contar a história do lobisomem e aí os idosos falam, não, eu já tinha visto um lobisomem, isso aqui, tudo. Então é muito legal essa interação com eles, né? Então essa é uma experiência muito legal. E a camiseta, né, que eu mostrei aqui, tem infantil e tem adulto também. Tem sim, tem adulto, Alessandra. Tem camiseta para adulto. Agora entrou aí o nosso amigo Anthony. Oi, beleza, Anthony? Isso aí, estamos juntos esperando aí para a gente voltar a mexer com o parque da cidade, né? Para a gente fazer um movimento lá de novo, né? Show de bola aí, estamos juntos, né? Na arte, lutando pela nossa arte, a arte de São José, a arte de todo, né, nosso Brasil e o circo, né? O palhaço Choquito, tem o palhaço Ioiô, o Ioiô vai estar sábado aqui, né? Sábado à noite vai ter a família do Ioiô, vai estar o Ioiô inteiro aí contando também a sua experiência, né? E o Espaço Balaio também aí, que é tão pertinho aqui da gente, é um espaço também aí na luta pela cultura, pela arte da nossa cidade, né? Então, a gente tá. E vai estar o Circo e Arte vai estar no dia 26. Isso aí, dia 26. Tamo aí junto, né? Se tiver mais alguma perguntinha, alguém queira perguntar mais alguma coisa, né, sobre esse projeto, né, pode entrar aí no meu blog. O meu blog eu coloquei tudo sobre o meu projeto. Lá eu procuro mostrar tudo que está acontecendo com o meu projeto e tudo aquilo que eu já fiz para a pessoa entender bem o que eu faço, as contação de histórias, as oficinas, né, oficina literária que eu dou, né, oficina para criar história, para criar personagem, para você também criar a sua poesia, criar outras coisas. Eu tenho duas oficinas. Uma oficina que eu dou para formação com professores. Então, se algum professor queira aprender um pouquinho a lidar com essa questão da história, de como contar, como fazer, como trabalhar com criança e como escrever. E tem uma outra oficina que é despertar esse lado interior literário, né? Esse lado escrito, a palavra escrita. E essa palavra escrita, ela simplesmente é uma transformação das pessoas. Então, na Fundação tem uma oficina que é em parceria com o CAPES,
né, pessoas que participam lá do CAPES, eles têm uma experiência muito forte através da literatura, através da escrita, ele acaba sendo curado de muitas coisas interiores. Então, também tem lá no meu blog, pode olhar lá, tem até um vídeo que a Fundação fez, muito legal, que mostra muito essa questão de como a arte cuida, cura e mexe com a gente, né? Então, você pode entrar no meu site, sonhosdefrancisco.blogspot.com.br. Então, se for entrar lá, já vai ter todo o material, contação de história, também os livros, tem audiobook. Eu coloco muito essa questão do audiobook, fiz vários audiobooks, porque tem muita criança que gosta de ouvir e ler. Então, ler o que, né, a palavra, então entender, ou até mesmo para o cego, né, que queira ouvir, né, o audiobook ajuda muito para ele ouvir. Então ele pode ouvir, né? Tem muitos cegos que entram na internet, então vê conteúdos com auditivos, né? Então também pode passar, pode passar. Ah, quer saber como que eu cuido dos meus cabelinhos, né? Eu tenho aqui uma vizinha. Tem uma vizinha aqui pertinho aqui que cuida do meu cabelo, faço uma chapinha, vou lá, faço uma progressiva e mexo, né? Esse cabelinho aqui eu acabei fazendo um adereço, né? Diante do meu trabalho, eu acabei me envolvendo um pouquinho com arte, arte de circo, e aí eu acabei ganhando essa roupa. Até o Anthony tá aí, ele é cúmplice dessa roupa, né? Que eu ganhei. E com certeza eu acabei fazendo uma aderência, né? A gente tem o palhaço Patati Patatá, cada palhaço tem seu cabelo, e eu acabei criando o meu e deu certo. Tem algumas pessoas que me chamam de tio Miojo, né? Tio Miojo. Então, com certeza, isso acaba sendo, né, uma questão aí meio para você fazer da arte uma maneira diferente, né, de você agir. Mais alguma perguntinha aí? A gente pode fazer uma história, contar uma história, né? Hoje eu vou contar a história dos sonhos de Francisco. Depois, quem estiver assistindo, né, em outro momento, você pode aí ouvir essa história, vai entender um pouquinho o livro, vai entender essa história de como o Vale do Paraíba é importante. Mais alguém aí? Tamo junto, né? Isso aí, tamo junto. Participando aí, né? O pessoal aí, o Anthony e a turminha aí. E a Simone aí, o pessoal firme essa hora, né? Firme aí, né? Pena não poder ser mais cedo, quem sabe, né? Já fala aí pro Edu, ô Edu, vamos marcar um horarinho mais cedo aí para a criançada poder participar, para a criançada poder ouvir uma história, né? Poder estar participando aí junto, né? Quem tiver aí também, tem mais gente, tá aparecendo aqui mais algumas pessoas, mas não parece o nome. Então, fala um oi, dá um joinha, né? Manda aí um coraçãozinho, que o pessoal fala, manda coraçãozinho aí para nós e a gente vai começar a nossa história, né? Então, lembrando que aqui eu tenho meus dois livros, né? Aqui tem os Sonhos de Francisco, você pode adquirir, pode falar pelo WhatsApp, né? É 12 98165 3678, né? É 12 98165 3678, pode falar direto no meu Zap, ou se não, pode falar pelos Sonhos de Francisco na minha página, no Facebook, Instagram, no YouTube, pode mandar mensagem também, pode, e que a gente faz aí. E também tem o livrinho Poesia das Cores, que tem também, você pode comprar pela internet, na Editora da Gente, né? Editora da Gente, você pode ir lá entrar, que também pode comprar online ou pode comprar direto comigo também, né? Pode adquirir a poesia. Em um outro momento, a gente vai fazer uma recitação. Lá no meu site tem uma recitação da poesia das cores. E como toda história, né, eu fiz esses fantochezinhos, porque criança gosta. Aqui como é live, estou com o meu pequeno, né, fantoche pequeno. Eu tenho um fantoche maior, grandão, né. Ainda um dia vai virar um boneco, um dia vai virar uma pessoa gigante, quem sabe, se Deus quiser. E a gente vai fazer tudo isso, né.
Muito legal de vocês estarem aí, firme, forte. Podemos começar com uma história? Quem quer uma história, diga um joinha aí. Pode começar, beleza? Certinho? Podemos começar com uma historinha? Então, falei um pouquinho desse trabalho, né, do sonho de Francisco, e todo esse projeto, nada melhor do que ouvir uma história, né? A gente está participando dessa história. E convidando vocês, né, toda sexta-feira, de manhã às 11 e à noite às 8 horas. Pode entrar no site da Fundação, tem lá a oficina literária que vocês também podem participar. A Fundação deixou aberto também para quem quiser participar da oficina literária comigo. Pode ir lá, pode entrar, quiser ir lá conhecer, participar, pode estar junto com a gente. Então, vamos começar a nossa história. Então, como todo mundo gosta, né, de contar uma história, todo mundo vai contar uma história para criança, né? É sempre importante a gente viver o personagem, viver essa experiência da letra, da palavra, ler um pouquinho antes a história, né? Você pode, alguma dica que eu possa dar é que você leia a história, deixe a história entrar dentro de você, e na hora que a história entrar dentro de você, você deixa ela conversar com você, deixa ela mostrar quem ela é, deixa ela tocar a sua sensibilidade, e aí você vai meditando, mastigando, né? O Ilan fala muito de você mastigar, de comer a palavra, né? E simplesmente você também pode fazer isso, né? E isso vai trazer para você, né, a história dentro de você. E aí a história você vai fazer adaptação. Aí é a hora que você externar a história. E quando você externa a história, você tem uma outra experiência, né? Porque aquela lá já está dentro de você, então você já pode criar várias coisas junto da história. Então o livro, ele age na imaginação. A imaginação de criança vai longe. E do contador de história também vai muito mais longe. Tem que ir longe e viajar, né? Então, com certeza, a gente está aí caminhando. Então, uma historinha, né? Sonho de Francisco. Vamos de história. Era uma vez 3 crianças que resolveram fazer uma viagem pelo Vale do Paraíba. Sim, 3 crianças resolveram fazer uma viagem pelo Vale do Paraíba. Só que como fazer, né? Como fazer essa viagem? Essas crianças, elas são de Minas. Você conhece Minas Gerais? Precisamente, elas moram lá no sul de Minas, né, Uai? É lá no Uai mesmo, né? Uai de queijo, gostinho de queijo, né? Eu acabei de comer um queijo antes de vir para cá. Sou fã de mineiro por causa disso, do queijo, do café, da acolhida. E os nossos amiguinhos são lá de Passa Quatro, né? Lá sul de Passa Quatro. E eles moram num bairro que quem conhece Passa Quatro já viu falar, Pé do Morro. É o nome do bairro, é Pé do Morro, né? É o Pé do Morro, fica lá, é tudo é morro. E eles estavam lá morando, lá no Pé do Morro, e resolveram conhecer o Vale do Paraíba. Então, foram lá fazer essa viagem. E eles foram fazer, né, de carroça, né? A viagem começou de carroça, eles tinham que fazer de carroça, porque é na época dos tropeiros, né? A história da época dos tropeiros. E aí o nosso amiguinho Francisco, junto com o Zezinho e junto com Maria, foram lá junto. Só que o nosso amiguinho aqui, Zezinho, né? Zezinho, ele tem alguns animais, animais da fazenda. Você conhece animais da fazenda? Aqui nós temos alguns animais. Ele tem o quê? O que vocês acham que é? É uma galinha, né? Uma galinha. E aí nós temos um palmeirense? Não, é um porquinho, né? Um porquinho. E também tem lá na fazendinha do Zezinho a vaquinha. Muito bem, ela tem a vaquinha. E essa vaquinha aqui, ó, todos esses bichos. E tem o nosso guardião dos bichos, né, que é o cachorro, o Tião, o nome dele é Tião, né?
Tem até uma historinha lá no meu site, você pode entrar lá, historinha, o Tião e a Onça, né? E aí, ele tem os três, tem o Tião. Só que também, né, tem o nome a galinha, né? A galinha é Botadeira, o nome dela, né? Por que Botadeira, vocês sabem? Hum? Ah, Botadeira, porque bota ovo, né? Claro, galinha bota ovo. O porco é leitão, né? É o leitão. E ele tinha muito medo, né? De virar leitão, né? No final do ano, na festa de Natal, né? Mas é o leitãozinho aqui. E a nossa vaca, que se chama Mimosa, né? Mimosa. Aí eu pergunto para a criançada assim, o que vem da vaca, né? O que você toma da vaca? Leite, né? Leite da vaca Mimosa. Então, eles foram lá despedir. E quem levou de carroça foi um animalzinho muito diferente, né? Ou talvez hoje em dia a gente, né, quase não vê na rua, mas fica. Mas que animal que é esse? Quero saber se você sabe do som. Alguém aí sabe me dizer que animal que é? Hum? É o cavalo, né? Então, o nosso amigo Francisco tem um cavalo, e esse cavalo aqui se chama Galope. Por que Galope? Porque cavalo galopa, né? Então, tem o nome de cavalo Galope. Então, ele levou as crianças para o Vale do Paraíba. Mas antes, né, para saber o caminho, eu precisava conversar com uma amiguinha deles, que era a Coruja Sofia. A Corujinha Sofia. Essa Coruja Sofia, né, ela indicou uma pessoa que conhece todas as histórias do Vale do Paraíba. E ela tem, essa amiguinha da coruja, ela tem 500 anos. Alguém aí tem 500 anos? Será que consegue chegar com 500 anos? É, 500 anos. Então eu vou mostrar para vocês a nossa amiga árvore. A nossa amiga árvore. E ela chama Senhora Jequitibá. Senhora Jequitibá. E ela conta muitas histórias, conhece todas as histórias e conhece todos os caminhos. Você sabia que em São José tem uma árvore que tem 500 anos? Chama Senhora Jequitibá, né? Uma árvore Jequitibá que está ao lado da Dutra. Quem vai passando por São José, no região do Eugênio de Melo, vai ver sentido São Paulo, você vai ver do lado direito. Se é sentido Rio, vai do lado esquerdo, né? Tem uma árvore que tem 500 anos, que é uma árvore jequitibá, tá lá com os ferros sendo resistindo, já botaram fogo, já bateram com carro de tanque de guerra, já tentaram derrubar de tudo, mas a árvore tá lá firme, firme. Então, simplesmente a árvore, né, contou que lá no Vale do Paraíba tem um caminho muito bonito, que tem montanhas, tem rios e tem também outra montanha que vai dar direto no mar, simplesmente. Eles ficaram encantados, é lá mesmo que eu vou. Então os três começaram a caminhar. E entraram primeiro num morro, numa montanha, numa serra, a primeira serra que divide Minas com São José, com a região do Vale do Paraíba inteiro. Qual serra que é? Alguém sabe o nome? Hum? Ah, a Simone já botou um cavalinho aí. Olha só, a Serra da Mantiqueira. Muito bem, a nossa Serra da Mantiqueira aqui pertinho. E lá na serra, né, como toda serra, você entra na serra e encontra o quê? Você encontra pássaros, né? Porque é a nossa floresta. Nós somos envolvida pela floresta na Mata Atlântica. Então, aí tem o que? Os vários pássaros. E eles encontraram um pássaro diferente. Né? Um pássaro diferente.
E esse pássaro diferente é o tucano. Muito bem, o tucano, né? E eles encontraram, viram aquele tucano, aquele bichinho diferente, com um bico grande. Então, eles ficaram encantados com o tucano. Só que o tucano come o quê? Ele come frutos e também ovos de passarinho pequeno. Ele também é meio espertinho, né? Não pode ficar sem comer um ovo. Então, eles ficaram encantados vendo e seguiram. E aí, pararam do lado do quê? De uma. Eles pararam numa serra. Existe uma coisa muito gostosa de passear, que é uma cachoeira. Então eles encontraram uma cachoeira. E aí, na cachoeira, pararam para descansar. Como bom mineiro, e eu sei que a Simone é mineira aí, e tá aí, né? Sabe que mineiro come muito, né? Mineiro come demais. Você vai na casa de mineiro, você sai assim, ó. Pior que quarentena. Você sai pior que quarentena. E aí, o que acontece, né? Os mineiros, né? Eles gostam muito de comer. Então, o Zezinho, como um bom mineiro, estava lá com a sua marmita aberta para comer à vontade e percebeu que estava alguma coisa sumindo na marmita. E ele ficou assim, ué, mas o que está sumindo? Ele perguntou pro Francisco. Francisco, você pegou minhas coisas? Não. Maria, você pegou? Não, também. Quem está pegando? Um bichinho muito esperto estava aparecendo e levando o lanchinho porque estava com fome. Que animal que é esse? É um animalzinho? Um macaco. Muito bem, um macaco. Olha só. E ele é o Muriqui. Então, para quem não conhecia um pouquinho a carinha do Muriqui, é o Muriqui. Ficaram encantados com o Muriqui. E aí, o Muriqui foi embora, entrou na floresta e sumiu. E eles já estavam chegando à noite, precisavam descansar e foram descansar na fazenda do Manuel. Olha só a fazenda do Manuel. Aqui nós temos o Manuel. Ele é um português e cuida de café. Sabia que eu fui contar uma história numa escola lá no Jardim das Indústrias, aqui em São José. E de repente eu estava contando história e falei do Manuel, que é um português, que tem uma fazenda de café, isso, aquilo, tudo. No final da história, quando acabou tudo, que a criançada foi para a sala, apareceu um senhor. Ele chegou lá perto de mim e olha, fiquei absolutamente assim, nem acreditar. O homem chamava Manuel e ele era português, né? E tinha fazenda também, né? Tinha fazenda, mas não era de café, mas tinha fazenda. Nossa, muita coincidência. Tirei foto com ele, foi uma alegria só. De como a literatura também mexe com as pessoas, né? E a gente acaba nem percebendo e existe, né? Acaba existindo. E o Manuel. E aí, lá na fazenda do Manuel, dormiram, descansaram, acordaram no outro dia e viram muito barulho. Logo cedo, aquela gritaria. Que pássaro que é barulhento, né? É as maritacas. Muito bem, as maritacas. Então, as maritacas estavam passando lá e eles ficaram encantados com a maritaca, né? Maritaca significa, né, fala demais, e elas sempre andam em dupla, são sempre casalzinho. E aí eles ficaram tão encantados que também viram um outro bicho lá na fazenda do Manuel. Ele entrava no buraco e saía, entrava no buraco e saía, que era o tatu, né? Muito bem, o tatu, olha só, o tatu. E esse tatu, né? Ele mora debaixo da terra e tem muito no Vale do Paraíba. Muita gente gosta de comer, mas já está proibido, não pode mais matar, porque está em extinção, né? O tatuzinho, né? Mas ainda tem muita gente que insiste em comer carne de tatu, fala que já comeu. Você já comeu carne de tatu? Eu nunca comi, né? Diz que é muito gostosa, isso, aquilo, mas ele é um animal silvestre e precisa ser cuidado. Muito bem. E aí, os nossos amigos, né, saíram da fazenda do Manuel, foram seguir seu rumo, porque eles precisavam conhecer a região do Vale do Paraíba. E aí, escutaram de novo aquele barulho gostoso, né? Aquele barulho da água passando perto deles. Eles foram ver, era um grande rio em São José,
em toda a região do Vale do Paraíba passa um grande rio. Sabe qual é o nome do rio? Alguém acredita? Alguém sabe como que chama o rio? Né? Ah, eu falei que a Simone era mineira. Olha aí. Então, nossa, lá no Rio, eles encontraram que é o Rio Paraíba do Sul. Lá no Rio Paraíba do Sul, né? E eles foram lá encontrar no Rio Paraíba do Sul, né? Eu sempre pergunto para as crianças, o que tem do lado do rio? Sempre tem um pescador, né? Então tinha lá o pescador, estava lá do lado do rio, e o nosso pescador estava lá, eles chegaram e precisava atravessar o rio. Como atravessar? Com um barquinho. Então eles pegaram o barquinho junto com ele, foram lá atravessando, e aí, só que o barco chamava Garça Branca. E aí eles ficaram curiosos. Quem é Garça Branca? Quem que é Garça Branca? Aí viram do lado do rio aquele monte de garças, né? Passando perto dele. E aí conheceram a garça, né? Um animalzinho que quem vai no Parque São Dumont vê, no Parque da Cidade também vê. Quem entra perto do Rio Paraíba, tem muitos, né? Passa, eles ficam rodando. Gosta muito de comer o quê? Peixe, né? Muito bem. E olha só. E aí atravessaram o rio, conheceram a garça e foram de novo por uma outra montanha. Do lado, nós temos a Serra da Mantiqueira e do outro lado tem uma serra. Qual é a serra? A Serra do Mar. Serra do Mar, muito bem. E lá na Serra do Mar, olha só, eles encontraram um bicho estranho, mas esse bicho era estranho. Tinha uma boca comprida e falava assim, uma língua grande, né? Que é o tamanduá. Tem muita gente que acha que em Vale do Paraíba não tem tamanduá. Tem sim tamanduá. Já foi encontrado até tamanduá morto no centro da cidade, né? Na avenida, no centro da cidade. E olha só. E aí, ó, uma questão, né? Que eles encontraram e viram que era o tamanduá. E aí eu pergunto, tamanduá come o quê? O que tamanduá come? Come formiga, isso, formiga. Eu gostaria de saber, será que alguém aí come formiga? Eu acho que sim, se tiver alguém mais velho aí, já comeu formiga, né? Principalmente nas noites quentes, né? Que cai das lâmpadas, o chamado içá, né? A bundinha do içá, aquela coisa assim, faz com fritura, né? Então, olha só, eles comem, e também no Vale do Paraíba se come. E aí encontraram na árvore um bichinho que é qual o bichinho? O bicho preguiça. Você conhece algum bicho preguiça na sua casa? Esse tempo de quarentena, eu acho que tem muitos bichos preguiça, né? Fica aí dormindo, simplesmente aproveitando, né? Então tinha um bicho preguiça. Em São José tinha a Praça da Preguiça. Se o Edu estiver aí, não é verdade, Edu? Pode confirmar comigo aí que tinha a Praça da Preguiça em São José, né? Então, o nosso bichinho preguiça aqui. E aí, ele já estava encerrando, terminando a sua viagem, acabando tudo, né? Mas ele soube na Fazenda Manuel que tinha um bicho perigoso e eles estavam com muito medo desse bicho perigoso. Que bicho que é? Que é perigoso na floresta? É a nossa marvada onça. Isso, a onça estava passando lá simplesmente, né? E eles viram, ficaram escondidos atrás da moitinha, atrás do mato lá, e a onça passou por eles e foi embora. E os nossos amigos ficaram encantados com a onça. A onça que nós temos aqui no vale é a onça pintada, mas tem a onça jaguatirica, muito comum aqui na região. E eles terminaram sua viagem no litoral, encontraram a praia do jeito que eles queriam e festejaram e simplesmente conheceram a região do Vale do Paraíba. E vocês também aí que acompanham comigo, estão vindo essa live, estão vendo, estão simplesmente acompanhando, puderam conhecer um pouquinho do Vale do Paraíba, o nosso querido Vale do Paraíba, e que eu amo tanto que todo mundo canta. E isso, né, é uma questão maravilhosa e vocês também puderam apreciar
um pouquinho da história de Sonhos de Francisco. Muito legal, né? Obrigado por vocês estarem aí ouvindo. Muito obrigado para vocês que estão acompanhando, né, essa historinha, que é a historinha do livro Sonhos de Francisco. Tem aqui o tucano, tem o macaco, né? Tem vários outros animais, tem aí a nossa querida maritaca, a fazenda do Manuel, tem todas aqui as coisas e principalmente tem a nossa amiguinha onça, né? A nossa amiguinha onça que também participou aí da história que vocês podem ver. Então, nós vamos encerrando aqui por aqui a nossa live da nossa história, um pouquinho dos sonhos de Francisco. Agradeço aí a Alessandra, a Simone, a todos o Edu e a todas as pessoas aí que estão participando, aqueles que estão ouvindo